Meus amigos, a fase de julgamento do impeachment de Donald Trump terminou ontem. E terminou de modo a não deixar dúvidas. A próxima fase, a votação, dará finalmente a vitória a Donald Trump e acabará com o circo do impeachment. Bem, mas ontem os democratas tentaram ainda uma última cartada. Fazer o Senado aprovar novos depoimentos, abertura para novos depoentes, novas entrevistas, novas audições. Os senadores republicanos reclamaram tudo o que precisava ser ouvido, foi ouvido. Ponto final. Foi para a votação o pedido democrata e, os democratas perderam por 51 a 49. O Senado resolveu não consultar mais ninguém, ou seja, não ouvir mais ninguém. Nenhum depoimento seria, portanto, aberto. Fim da etapa do julgamento. Quarta-feira agora será votado. Os democratas já sabem que perderão. E a pergunta que hoje todos os analistas estão fazendo, os analistas da política americana, é por que razão os democratas levaram adiante um processo que tinha tudo para dar errado. Primeiro, porque foi um processo feito a toque de caixa, uma acusação rápida. Não foi dado aos advogados de Trump, lá na Câmara Baixa, a oportunidade de fazer perguntas, de questionar os depoentes, de inquirir os depoentes. Foi tudo feito na base do partido da maioria manda e, bem, foi levado para o Senado uma votação cujo o maior destaque foi a unidade do Partido Republicano. Sim, os democratas levaram para o Senado um pedido de impeachment votado, aprovado na Câmara, mas com este carimbo, com esse estigma. Nenhum republicano votou contra o seu presidente. Só que do lado dos democratas houve defecção, sim. Os democratas é que se dividiram. E é por isso que hoje estão perguntando, bem, mas o que esperavam, na verdade, os democratas? Esperavam derrubar Donald Trump? Talvez não. Mas esperavam, pelo menos, que houvesse uma divisão no Partido Republicano. Se na Câmara, que estava dado como certo que o impeachment passaria, houvessem votos republicanos contra Trump, só isso já daria uma boa vitória aos democratas. Só que isso definitivamente não aconteceu. Quem se dividiu, na verdade, foram os democratas. Houve 3 votos democratas a favor de Trump e nenhum voto republicano contra Trump. A primeira aposta, portanto, dos democratas foi perdida. Eles esperavam que, depois que alguns deputados republicanos votassem contra Trump, a imprensa diria: estão vendo? Trump não consegue fazer unidade nem no seu próprio partido. Trump tem inimigos lá dentro. Ele não consegue agradar nem mesmo os seus pares no Partido Republicano. Esta aposta furou. A outra aposta dependeria muito dessa. Embalados por alguns votos ou vários votos na Câmara dos Deputados de republicanos contra Trump, senadores de olho nas bases desses mesmos deputados tenderiam a seguir o mesmo caminho. Bem, um caminho aberto pelos deputados republicanos. Bem,
Se eles tiveram a coragem de mostrar abertamente que não gostam de Trump, nós também teremos. Aliás, Mitt Romney, senador republicano, esse um dos raríssimos que apostou nisso também. E aí iriam lá alguns senadores republicanos também contra Donald Trump. Isso nós veremos na quarta-feira na votação, mas é improvável, porque a unidade dos republicanos na Câmara, que é muito mais sensível, altamente sensível do que o Senado, esta unidade deu o tom do impeachment. Os republicanos estão unidos, mas quem pode dividir-se de fato são os democratas. Por quê? Porque gastaram muito tempo do seu eleitor e frustraram muitas expectativas dos seus eleitores. Isso é um fato. Eleitores democratas esperavam, aguardavam ansiosamente que logo de cara Trump seria um sopro derrubado. E o que se viu foi o contrário. A popularidade de Trump aumentou. E Trump hoje é favorito disparado para vencer as eleições. Para se reeleger, provavelmente Trump hoje não tem adversário, corre sozinho. Isso frustrará muitos eleitores dos democratas. Muito tempo perdido, muito blá 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 por nada. Sem falar no fato de que alguns deputados democratas vêm de bases em que Donald Trump venceu e continua crescendo na intenção de votos. Os democratas sairão realmente muito queimados dessa história. Apostaram, a última aposta dos democratas foi a tentativa de arrastar o processo por mais tempo, chamando novos depoentes. A resposta dos senadores foi muito clara e nisso até mesmo alguns democratas já esboçaram a mesma resposta. Por que investigar mais pessoas se a grande mídia, com seus repórteres investigativos, já fizeram todo o mapeamento da situação, ouviram todo mundo que podia ser ouvido e não levantaram nenhuma prova material contra Donald Trump? Sim, porque é preciso mesmo lembrar que a grande mídia sempre esteve envolvida nesse processo. Os repórteres investigativos da grande mídia não têm descansado nesses últimos meses. Investigam tudo. Vão à Ucrânia, vão à Rússia, vão à Europa atrás de novas informações e nada encontram. E se lembrarmos que a CNN, por exemplo, vem atacando Trump diretamente, frontalmente, desde o primeiro dia, e a Ted Turner não falta dinheiro, é bom imaginarmos que sim, pelo menos a CNN, com repórteres investigativos espalhados em todos os continentes, dedicou-se profundamente a encontrar uma prova material contra Donald Trump. E nada foi encontrado. Resta o que, portanto, aos democratas? Nancy Pelosi deu o tom. Nancy Pelosi disse mais ou menos o que resta aos democratas. Disse indiretamente. Ela decretou que o presidente Trump permanecerá impeachmentado para sempre. E sua presidência e tudo que dela resultar serão considerados impuros e ilegítimos. Para Nancy Pelosi, Trump está impeachmentado em nossos corações. Ponto. Terminou com um tom de comédia da mais rasa que se pode imaginar.
toda a fase que chegou ao fim ontem do julgamento de Trump terminou como uma comédia de quinta categoria. Trump permanecerá impeachmentado em nossos corações. Só que Nancy Pelosi é que saiu mais queimada do que imaginava dessa história, porque com o desenrolar das investigações lembrou-se que seu filho, Pelosi Jr., ele sim, tem muitas coisas a declarar nas suas relações com a Rússia. Joe Biden certamente tem ainda muito a explicar, seu filho também, e assim por diante, mas lembrou-se também durante todo o processo o quanto o Obama desrespeitou a Constituição americana, fazendo investigações secretas a Donald Trump quando esse disputava a presidência, ainda em campanha. Tudo isso será investigado na sequência. Talvez logo no começo do próximo ano, ou ainda neste ano que tem muita água para rolar debaixo da ponte. Bem, os democratas, como nós muito bem sabemos, estão agora de muito mau humor em relação a tudo o que aconteceu. E especula-se que o próximo passo, já que não conseguiram e não conseguirão derrubar Donald Trump pelo impeachment, é dividir o país à custa de propagandas enganosas. Mas alguma coisa muito séria tem dado errado à política democrata. Uma nota disso, saída no The Atlantic, diz que os californianos estão migrando. Os californianos estão indo em peso para o Texas. E os texanos já estão preocupados. Muitos californianos chegando a ponto de se dizer é um êxodo. Sim, mas o Atlantic, que procurou ser um pouco neutro nesta informação, disse que os californianos já fizeram outros êxodos no passado, e é verdade. Depois da Guerra Fria, por exemplo, muitos deixaram o estado, porque com o fim da Guerra Fria, foi cancelado também fortes investimentos no estado, principalmente na área espacial, aeroespacial, que era mais ou menos o resultado prático da Guerra Fria. Investimento pesado em tecnologia na Califórnia, gerando empregos e tudo mais. Houve, portanto, no começo dos anos 90, sim, um grande êxodo. Muita gente deixou o estado, isso não é novidade. Mas o Atlantic pergunta, e agora? É verdade que muitos californianos estão indo para o Texas a ponto do governador do Texas fazer um alerta à população que recebam os californianos porque eles estão fugindo dos maiores e escorchantes impostos da terra? Ou então senadores ou deputados querendo construir um muro em torno do Texas para impedir a entrada dos californianos? O Atlantic pergunta se isso procede. A matéria diz o seguinte: de uma perspectiva, a resposta é muito clara. Sim, procede. Em 2012, a Califórnia ganhou 113 mil pessoas por meio de migração doméstica e internacional. Mas, no ano passado, a Califórnia perdeu 40 mil habitantes devido à migração, de acordo com seus próprios demógrafos. O estado ainda cresceu graças aos nascimentos, mas com a menor taxa já registrada. Agora, o estado dos Estados Unidos, mais sinônimo de todas as variedades, ou seja, do globalismo, está no precipício do seu primeiro declínio populacional. A matéria é um tanto longa, mas diz, entre outras, que
embora a migração global da Califórnia não seja sem precedentes, alguns estados e municípios estão recebendo uma parcela sem precedentes de recém-chegados de lá, da Califórnia. O número de californianos que se mudam para Idaho, por exemplo, que se mudaram para Idaho, aumentou 120% entre 2012 e 2018. O número de residentes de Los Angeles que se mudou para Dallas e Houston diminuiu nesses anos, mas o número de angelanos que se mudaram para o Texas triplicou. Pois é, entre as causas investigadas para tanta saída de gente da Califórnia está na política de esquerda adotada pelo Estado. Altíssimos impostos em primeiro lugar, porque lá, como de resto aqui e em qualquer outro lugar, a esquerda incha o aparelho, a máquina pública, e aí é preciso mais din-din para mantê-la. E muitas restrições, excessivas restrições, censura, restrição ao uso de carros a diesel e assim por diante, tudo que é americano sendo podado, tudo que é simbolicamente americano sendo podado, para se criar uma nova mentalidade anti-americana. Isso tem contribuído e muito para o êxodo, mas o Atlantic diz algo ainda mais preocupante. Na Califórnia se desestimulou a aluguéis ou vendas de casas para pessoas com crianças. A matéria diz que quase não existem mais crianças na Califórnia. E essa é uma das razões para o êxodo. Residências de médio e alto padrão não aceitam moradores com crianças menores de 18 anos. Muitas delas, eu vou deixar aqui na descrição a matéria do Atlantic. O problema da população da Califórnia não é apenas sobre adultos que estão saindo, também é sobre as crianças que lá não podem viver. O maior problema, poderia ser dito, não é o êxodo, mas a gênese. No ano passado, moradias caras nas cidades mais ricas dos Estados Unidos estavam do Golden State, do estado da Califórnia, o considerado estado de ouro, estavam afastando famílias com crianças, levando a uma cidade sem filhos. Os maiores metrôs da Califórnia estão à beira dessa tendência. Desde o final da Grande Recessão, os preços das casas em Los Angeles, San Diego e São Francisco aumentaram 70%, 80%, e San Diego e São Francisco 116%, respectivamente. Isso levou as famílias da classe média a se mudarem para o interior ou para fora do estado. São Francisco tem a menor porcentagem de crianças em qualquer cidade importante dos Estados Unidos. E o condado de Los Angeles registrou um declínio de 17% no número de crianças nos últimos 10 anos. Pois é, lá o estado comandado pelos democratas tem isso também de peculiar. Não é um estado para casais com filhos pequenos, entre outras coisas. Bem, por que estou falando tudo isso em relação ao impeachment de Trump? Como a tentativa dos democratas era mostrar ao mundo, mas principalmente aos Estados Unidos, que Trump é odiado, como essa tentativa saiu pela culatra, o que os americanos estão percebendo agora, que odiosos mesmos, são esses que implementaram políticas que são, na verdade, contra a família, contra a livre iniciativa, contra o desejo de crescimento das pessoas.
E aí certamente verão o que está acontecendo no estado da Califórnia, o típico estado esquerdista americano. É claro que Trump se livrará do impeachment, isso é claro, mas a votação de quarta-feira dirá algo ainda maior. Trump vencerá de modo esmagador. E para ser de modo esmagador, é claro que contará com muitos, incontáveis votos de democratas ou de votantes em democratas. Esse é o resultado da loucura de Nancy Pelosi e seus puxadinhos. Se você é inscrito no canal, verifique se a sua inscrição ainda está valendo, ainda está de pé. Se você não é inscrito, inscreva-se e deixe seu like. Muito obrigado. Até depois.